Olá, bem-vindos a mais um Converse com o Cientista. Hoje vamos falar sobre um assunto que costuma interessar a muita gente, uma coisa chamada buracos negros, ou o que é um buraco negro. Eu sei que interessa porque essa era a pergunta que eu mais ouvia lá no Planetário. Se você abrir a sessão de perguntas, era sacada, tiro e queda. Alguém tem uma pergunta? Qual é a sua pergunta? O que é um buraco negro? Só que não fazia essa pergunta eram as crianças de 4, 5 ou 6 anos. Para elas era, alguém tem alguma pergunta? Qual é a pergunta? Qual é o nome do cachorro do filme? É verdade, botavam um filme para elas verem e não diziam o nome do cachorro. Elas faziam essas perguntas interessantíssimas, ou então do tipo, por que o chapéu do príncipe é verde? Ou qual é o nome do amigo do príncipe? Então, tinha essas perguntas que eu adorava. Aliás, inclusive, eu realmente adorava passar os filmes e conversar com as crianças de 5 anos, que elas perguntavam coisas que eu me surpreendia sempre. Mas vamos lá. O que é um buraco negro? O buraco negro, tornando uma história longa curta, é basicamente o estágio final de evolução de uma estrela supermassiva. Essa é a resposta que eu dava no Planetário, mas é claro que eu explicava o que é isso. Então, para eu explicar o que é isso, eu tenho que dizer o que é uma estrela. Estou aqui com uma folha, também feita na nossa impressora 3D, que vai simbolizar matéria lá no espaço. Temos matéria no espaço vagando, eu estou vagando, e lá no espaço, como no universo inteiro, existe uma coisa chamada força da gravidade. A pessoa pode até não acreditar que exista, mas sim, ela existe. Que ela vai tender a pegar essa matéria e contrair essa matéria de uma forma esférica. E essa matéria vai se contrair pela força da gravidade, até um ponto que ela vai estar tão contraída que ela vai começar a gerar reações termonucleares no seu interior. Isso dá porque vai ter uma pressão lá dentro. E essas reações termonucleares vão gerar uma pressão para fora que vai contrabalancear a força da gravidade. Então a estrela vai ficar fixa, nem se contrair, nem se expandir, porque essas duas forças vão ser iguais, gravidade tendendo a fazer ela se contrair e pressão via reações termonucleares tendendo ela a se expandir. Então temos lá a estrela que vai ficar assim mais ou menos por um tempo. O tempo que ela vai ficar assim depende da massa dela. No caso do Sol, que é uma estrela normal, uma estrela anã até, estrela anã, uma estrela normal, ela vai ficar nesse estágio por mais ou menos 10 bilhões de anos. O Sol já está assim há 5 bilhões de anos, então nós temos mais aí 5 bilhões de anos para aproveitar o Sol. Quer dizer que ele vai acabar um dia? Sim, ele vai acabar um dia, mas não se preocupem, eu disse, ele tem mais 5 bilhões de anos e não milhões de anos. Então, ufa, ninguém precisa se preocupar. Mas, eventualmente, esses 5 bilhões de anos vão passar, ou no caso de outras estrelas o tempo é diferente, e aí vai acabar esse combustível que gera reações termonucleares e a estrela vai tender a se contrair ainda mais. O que acontece aí depois depende da massa da estrela. Se a estrela for pouco massiva, ela vai ficar num estágio que ela vai continuar se contraindo para sempre. Não, ela vai se contrair e uma hora vai parar estável por outros motivos. Mas se a estrela for muito massiva, ela vai continuar contraindo e vão haver outras forças lá dentro que vão contrabalancear essa contração gravitacional, forças quânticas, não mais reações termonucleares, que vão estabilizar a estrela. Porém, se ela for ainda mais massiva, nem essas forças quânticas vão conseguir estabilizar a estrela, e ela vai, aí sim a gravidade domina tudo e vai contrair até um ponto. No caso da minha bolinha de papel, eu não consigo contrair mais ela, porque tem duas forças aqui se contrabalanceando. A primeira é a minha, aplicando uma pressão, e a segunda são as forças eletromagnéticas aqui do papel. No caso da estrela, as forças são a força da gravidade
e 2, e aí novamente esse 2 depende. Primeiro, forças termonucleares, depois forças quânticas. Se nem as forças quânticas forem capazes de suportar a gravitação, aí ela contrai até um ponto e gera-se um buraco negro. Por que o buraco negro? Bom, toda matéria vai se contrair supostamente até um ponto. E esse ponto ele vai gerar uma região que a gente chama de horizonte de eventos. E dentro desses horizontes de eventos, a força da gravidade vai ser tão grande que tudo que cai lá dentro não sai, nem mesmo a luz. Por isso que é um buraco negro, porque a luz que entra não sai, nada sai lá de dentro, então a gente não consegue ver essa região. Acontece que esse buraco negro, na verdade, ele não é de fato completamente negro, mas isso é uma outra história. O que de fato ele não é de forma alguma é um buraco. Quem cunhou esse termo buraco negro foi um físico norte-americano chamado John Wheeler. Antes chamava-se esse buraco negro de algo do tipo estrela de matéria completamente degenerada, estrela de matéria completamente degenerada. É muito ruim de falar, então John Wheeler disse, quer saber, esse buraco negro. Quem não gostou muito do termo foram os franceses, Trou Noir. Eles acharam esse termo um pouquinho obsceno, porque a gente sabe que o francês está sempre pensando em uma das três coisas que são sexo, queijos ou como fugir do banho no dia de hoje. Mas acabou que o termo foi cunhado e ficou, e hoje todo mundo fala do tal do buraco negro. Então, vamos novamente encurtando a história. Buraco negro, a princípio, é o estágio final de uma estrela altamente massiva, cria uma região no espaço onde tudo que entra, nada escapa. Se você cair lá dentro, você não vai escapar, você vai continuar indo até a singularidade. Se a luz cair lá dentro, ela não vai escapar. E eu dava essa explicação, mas eu acho que essa explicação ela é um pouco fraca no sentido que ela não entra no cerne da questão, que é a singularidade. Toda matéria se contrai até um ponto. É um ponto onde basicamente não há mais espaço-tempo. O que é não haver mais espaço-tempo? É como se você pegasse o universo e pegasse esse ponto e pensasse fora. É como se você criasse um buraco no espaço-tempo. Isso é muito estranho. Até hoje os físicos acham isso muito, muito estranho. Até a década de 60, 70, ninguém acreditava direito. Bom, ninguém não. A maioria dos astrofísicos não acreditavam que o buraco negro existisse. Eles achavam que existiria alguma força que impediria a formação desse buraco negro e que algo ia fazer a estrela permanecer uma estrela, talvez uma estrela exótica, mas não um buraco negro. Porém, hoje quase todos acreditam que existe um buraco negro. O que acredita-se é que essa singularidade que está lá dentro não é bem uma singularidade, não é bem um ponto. Mas para a gente poder explicar por que ou como essa singularidade nunca se forma, a gente precisa de efeitos quânticos da gravitação. O que a gente chama de gravitação quântica, que é o objetivo máximo de muitos físicos e ninguém até hoje conseguiu quantizar a gravidade. A pessoa que quantizar a gravidade vai ganhar não apenas um, mas 2 Nobels de uma vez só. Vão inventar um Nobel duplo e dar pro cara, toma um Nobel, toma mais um de brinde, porque é uma coisa tão difícil que ninguém tem uma ideia clara de como fazer isso. É claro que há propostas, mas são propostas que até o momento passaram longe de ser, vamos dizer assim, uma coisa que todo mundo diz, é isso aí que vai quantizar a gravidade. É uma questão em aberto. Então, se você for jovem aí e ver esse vídeo e dizer, eu vou quantizar a gravidade, muito bem, dou o maior apoio, damos o maior apoio. Siga nesse caminho, que é uma área muito interessante. Bom, se você curtiu esse vídeo, siga o nosso canal no YouTube, curta a nossa página no Facebook, compartilhe com seu amigo, é muito importante para que a gente consiga fazer os nossos vídeos. E se você tiver alguma questão sobre buracos negros ou afins, pergunte lá no Facebook, pergunte aqui no YouTube e até o próximo vídeo. Um abraço do cientista.